Trimestre que nós tivemos, estudando mesmo toda a estrutura da palavra de Deus. O pastor Douglas Batista foi o comentarista do primeiro trimestre. E o segundo trimestre nós tivemos os valores do reino de Deus. A relevância do Sermão do Monte para a igreja de Cristo. Nós vimos toda o sermão do Senhor Jesus, baseado em Mateus capítulo 5, 7. Nós aprendemos ali sobre o Sermão do Monte. E o pastor Ziel Gomes foi o comentarista daquele segundo trimestre. Alguém lembrava ainda, né? Que tinha estudado no início do ano? E o terceiro trimestre nós tivemos os ataques contra a igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás, nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. O pastor José Gonçalves foi o comentarista. E encerrando o ano com essa lição que nós estamos estudando, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. O pastor Ezequiel Soares é o comentarista desse quadro. Então nós tivemos um currículo muito bom da Escola de Missão. Nós temos um material vasto de tudo o que nós aprendemos. E se não me falha a memória, a única lição que vai ficar sem comentar é a última aqui. E as outras todas nós comentamos. Quando não era no domingo, era na terça. Então você que foi autor da lição, guarde a sua lição. É um material muito bom. E sempre que você levar de apóstolo, você tem uma fonte de pesquisa, né? Para assim tirar seus sermões, né? Vai enriquecer. É muito bom esse comentário. É uns assuntos muito bom para os nossos dias, a nossa atualidade. E dentro desse comentário, dessa lição aqui, nós vemos que é um estudo tirado do profeta Ezequiel. Não é todo o livro de Ezequiel, mas alguns assuntos. Eu disse na primeira lição, o livro do profeta Ezequiel, ele era dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao 24, e do 25 ao 32, terceira parte, e do 33 ao 48, terceira parte. Observando que nós estudamos do 1 ao 24, fomos traídos algumas lições. Aí pulando do versículo do capítulo 25 ao 32, por quê? Porque era assunto voltado para as nações, não era para Israel. E todo foi comentado. E estamos estudando agora a terceira parte, que é do capítulo 33 ao 41. E nós aprendemos que o profeta Ezequiel, ele era de uma família sacerdotal. Ele era para ser um sacerdote, mas a própria Deus teria separado ele para o ministério profético. Ele foi levado cativo para a Babilônia, e lá Deus tomou ele, revelando ele o que ia acontecer com o povo de Israel, com a nação de Israel, bem como as outras nações. E nós tivemos aqui nessas lições que Deus usou do profeta, deu a revelação, e tinha recebido umas visitas dos anciãos, tinham lá ouvido ele como profeta, aliás, como sacerdote, conselho, e Deus toma ele e leva ele a Jerusalém. De uma maneira, assim, naquela visão dele, muito carinhosa, agarrado pelos cabelos.
foi levado e segurado pelos cabelos. E lá mostrou tudo que ia acontecer. E nós vimos aqui a primeira lição, depois falando do fim que viria para o Israel. Especificamente a destruição do templo, que era algo tão idolatrado por Israel. E Deus mostrou as abominações do templo, a lição 3. Foi quando a glória de Deus foi retirada do templo. Ela foi saindo gradativamente. E eu falei que na época que ninguém se dizia de um dia para o outro, gradativamente. A pessoa vai afastando, até chega um ponto que está sozinho. Ele se distanciou de Deus. Foi Deus que distanciou dele. E aí veio a profecia contra os falsos profetas, a justiça de Deus, que é o tema central dessa lição, que é a lição 6, e a responsabilidade, ela é individual. O pai não é responsável no sentido de levar filho, e filho leva pai, o nosso e a culpa, tudo. A prestação de conta, ela é individual. O pai tem a responsabilidade de instruir, mas quando chega a idade, é ele e Deus. A responsabilidade é de cada um. E não existe maldição hereditária. Alguém diz, não, eu estou pagando o preço do meu carnal. Ele que está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação para ele. E falamos aqui sobre o bom pastor e os pastores infiéis. E a batalha de Gog e Magog em juízo. Esse assunto ele vai acontecer ou no finalzinho, antes do arrebatamento ou após o arrebatamento. Você que é no início da grande tribulação para cá. Essa batalha que vai ser chamada de Gog e Magog. Nós estudamos aqui sobre isso. E a restauração nacional espiritual de Israel. Nós sabemos que a restauração nacional já aconteceu quando Israel se tornou um país, como Estado, em 14 de maio de 1941. Então, ali foi a restauração nacional. O povo está migrando novamente para Jerusalém, para Israel, para Israel. E a lição passada, no passado, como estava aqui, nós estávamos na convenção, mas a visão do tempo e do milênio. Começou o profeta já mostrando o que ia acontecer. E estamos aqui nesta manhã a estudar sobre o mestre, o Espírito dos últimos dias. E quando restaurar a presença do Senhor, que seria a lição 3, o Senhor reinando sobre Israel e todas as nações que foram aliadas a Israel, nações ovelhas, porque as nações mortas elas serão exterminadas. Então que a lição diz, imerso no Espírito dos últimos dias. E Deus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas correrão no seu nome. Isso aqui foi a fala, a mensagem do Senhor Jesus. Naquele dia, na frente do tabernáculo, na festa, ele falou que nem sempre queria ser bebês. Que dessa água fluía água viva. Ele fazendo menção do Espírito Santo que viria após ele ser assunto aos céus. E foi assim que aconteceu. E a verdade já diz, o rio da vida que representa o fluir do Espírito passa no meio do povo de Deus. A lição, a leitura que nós fizemos aqui, eu só quero pegar um gancho aqui no versículo 12. A gente ouve muitos chavões. Se não cai numa folha da árvore, você tem um pé de tirar. A gente ouve muito isso. É baseado neste versículo. Não existe essa palavra na Bíblia.
ele cai numa freada, se Deus permitir, está escrito. Aqui ele diz assim: junto do ribeiro acionais, uma de outra banda, se ligar toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, e não cairá sofrendo. Ele está dizendo, e não cai se Deus não permitir. Sabemos que Deus está no controle, mas são assuntos que as pessoas, palavras que se acrescentam no versículo da Bíblia, tá? Não existe esse negócio. E a tradução diz: essa primeira parte do capítulo 47. Por que a primeira parte? Porque no versículo 13 ao 23 fala da divisão de terra para o povo de Israel. Vamos ver aqui, capítulo 48 e o versículo 13 a seguir, vai falar da conquista. 47 e o versículo 13 ao 23, é isso mesmo. Aqui fala das conquistas das terras divididas para tribos. Observe que Josué, ele não conseguiu conquistar toda a terra, como era a ordem do Senhor. E nesse tempo é que vai ser conquistada para todas as tribos de Israel ter suas terras. Baseado em quê? Voltando lá no livro de Gênesis, capítulo 15. Diz: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não tema, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão ao Senhor: que me dá de dar? Pois ando sem filhos. E aí ele vai falando, aí disse: mas Abraão vai e derrama do Senhor. E ele disse que não tinha herdeiro na casa do Senhor, e o Senhor fala para ele da promessa que tinha para toda a sua descendência. Então vai cumprir aqui no capítulo 15 do livro de Gênesis. Ele vai se cumprir lá no capítulo 43, 47, versículo 13 ao 23, do profeta Ezequiel. E a continuação da visão do templo, nós vemos que ele começou no capítulo 40 do profeta Ezequiel. Capítulo 40, versículo 1 diz: e no ano 25º nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre minha mão o Senhor e me levou para lá, em visões de Deus, e me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele como um edifício de cidade para banda do sul. Então, a visão que Deus deu ao profeta. E aqui falando no primeiro lugar, versículo 1 ao 6, se concentra as águas que fluem debaixo do umbral do templo. À medida que essas águas saneadoras vão fertilizando as áreas estériles do vale do Mar Morto, segue aumentando o seu volume até se tornar um rio caudaloso. E a segunda parte é o versículo 7 e 12, que fala dos efeitos dos milagres dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Ararat. A presente lição foca aspectos escatológicos e visão mostra a implicação pneumatológica da profecia e do contexto geológico do Vale do Mar. Aqui, sabendo que a água ela traz vida, né? A água é vida. E essas águas que vai fluir do templo, do lado sul, mais de frente para o oriente, essas águas que vai sair do município Asa, e ela vai estudando até chegar ao ponto da pessoa que vai dar para o lado e tomar tempo, né? E essas águas ela vai abrir dois braços, carregar a pé terreno e o mar. O Mar Morto hoje ele
só recebe as águas. Ele recebe as águas do Jordão. As águas do Jordão era bem sobre o Mar Morto. Mas o Mar Morto não tem saída de água. As águas elas são evaporadas. Ele não tem uma saída. É igual aquela pessoa que só recebe, não dá nada a ninguém. Então é igual o Mar Morto. Ele só recebe as águas e elas são evaporadas. E ele, ao último tempo, ele vem secando. Porque a concentração de sal é altíssima sobre o Mar Morto. A pessoa não consegue morrer afogado no Mar Morto, ele não afunda. A quantidade de sal de enxofre é tão alta que a pessoa fica apoiando, tá? Pela concentração. Vamos ver depois da lição, que o normal do mar é em torno de 3,5% de sal. E lá é 33% de concentração de sal. É a maior concentração de sal que existe. Milhões de toneladas de sal que tem no Mar Morto. Então lá nada sobrevive. No Mar Morto, o peixe não consegue sobreviver. Mas vai chegar o tempo que estas águas elas serão restauradas. A primeira coisa que nós precisamos ver aqui nesta lição é a sua literalidade. É literal. Primeiro, as águas serão literais. Para depois nós ver uma questão figurativa, aplicativa sobre a água. Então, essa água ela vai fluir, nascer no lar do tempo. Agora, nós precisamos ver que o primeiro templo que foi construído, ele foi o tempo de Salomão, né? Ele foi destruído por Nabucodonosor, como todos sabem, se não me engano, 586 a.C. O segundo foi a reconstrução, o templo reconstruído por Zorobabel e Josué, sacerdote, quando veio aquela leva para construir. O primeiro templo demorou 7 anos passaram para construir o templo. O outro era para construir rápido, mas o povo esperou, preocupou mais com as suas construções do que com a casa do Senhor. Ficou parado 14 anos. Aí depois Deus levantou o profeta Ageu para motivar o povo e para reconstruir o templo. O povo estava dizendo que sabia que ia construir o templo igual aquele de Salomão. Aí Deus usa o profeta Ageu para uma mensagem para animar o povo, e na última mensagem disse: olha, agora o segundo tempo será maior do que o primeiro. E eles preocupados com a luxúria que tinha sido construído o templo de Salomão. E Deus estava preocupado com isso. E aí ele, quando falou que a glória seria maior, e construiu o templo. Só que ele não teve a inauguração da glória de Deus como o templo de Salomão, tanto do tabernáculo como do templo construído, que Deus se fez presente na sua glória. Do tempo de Ageu, de Zorobabel e Josué, a glória foi maior quando Jesus adentrou o templo. O seu ministério ele adentrou e sim, cumpriu essa profecia. Ele também foi destruído 70 anos, no ano 70 depois de Cristo, pelo Império Romano. Agora, o tempo de Israel está sem tempo, foi sempre na terça-feira. Estão aguardando o tempo. Esse tempo vai ser construído e rápido. Hoje, com a estrutura de pré-moldados, a pessoa faz uma construção muito rápida. E esse templo será construído pelo anticristo. Após o arrebatamento da igreja, na grande tribulação, esse templo será construído em tempo recorde, aproximadamente, segundo estudiosos, em torno de 7 meses. Esse templo será construído. Só que, quando esse templo for construído, nós sabemos que o inimigo vai. Ele primeiro ligando com Israel, convicto que ele é o Messias, e quando construiu o templo, ele convicto que não é o Messias. Então, esse templo estará construído para o povo de Israel adorando ao Senhor. Mas, quando a devida perseguição, ele vai atrás do povo dessa perseguição. E o templo
que será do governo milenar de Cristo, Ezequiel ele fala sobre isso. Só que não vou entrar nesse assunto, porque vamos um pouco de situação. Eu quero depender disso aqui, só para vocês vão entender que água que vai sair do tempo. Só se Israel não tem tempo, como é que vai fluir água? Aí eu estou esclarecendo que vai ter esse tempo. Agora, no governo milenar de Cristo, a Bíblia, os estudiosos chegam à conclusão que será outro tempo. Tá? Até porque o próprio Senhor Jesus ele se considera como um tempo, isso? Diante do seu povo. Isso aqui nós estamos estudando sobre o Apocalipse, nós vamos chegar. Então, se tem essa água nascente, nasce por aí, que foi a do tempo. Ezequiel, ele antecipa esse aspecto do Apocalipse, ele resiste aquilo que João ele resistou lá no livro do Apocalipse, capítulo 20, ele fala sobre isso. E ele diz aqui, capítulo 20, que ele fala sobre essa água. Se a visão dessa passagem ela é futurista e literal. Aqui não é algo simbólico, é literal. Essas águas vai fluir. E ele diz, e as evidências, ou seja, as provas que estiverem, tanto interna quanto externa, dão sustentação para uma interpretação escatológica, ou seja, aquilo que vai acontecer. E literal, e sai do umbral da casa. Tem uma referência que nós já lemos aqui em Ezequiel capítulo 40, versículo 12. Os detalhes desse complexo, com dimensões de área e dependências medidas, sugerem um tempo literal. Foi aquilo que eu falei que o Anticristo vai construir esse tempo. É literal esse tempo. A água, ela vai fluir. Segundo os estudiosos, esse geólogo, tem um lençol freático de água potável lá em Israel, que é essa água que vai jorrar. Tá? Tem esse lençol freático. Nós sabemos que no Brasil nós temos uma concentração de água potável no Brasil. Em outros lugares não tem, nós temos. E Israel tem essa fonte de água potável. E se os dois que foram destruídos, Salomão e o outro de Herodes, que foi construído por Zorobabel, José, mas Herodes foi refém com ele, eram literais, e o comentador faz questão de enfatizar que eles serão literais. Então, primeiro, haverá o tempo e essa água fluirá de lá. Segundo subponto, guia celestial. Um personagem que aparece desde o início da visão do novo tempo. Um homem cuja aparência era como a aparência de um copo, tendo um cordel de linho na mão e uma canga de medir. Aqui do 48, do 47, versículo 3. Aqui do 40, versículo 3. E havendo-me levado ali, eis um homem, ele desaparece, está com uma canga de medir. E se continua como cicerone. O que é isso? Um guia turístico. Alguém que está guiando outro, mostrando. Esse levanta o profeta Ezequiel nessa visão. E ele contorna o templo, a porta oriental, ela estava fechada. E essa porta, ela vai se abrir somente quando Jesus Cristo vier. E ele descerá no Monte das Oliveiras, para implantar o seu governo milenial, é que vai abrir essa porta. Ninguém entrará por ela, a não ser o Senhor. Ela estará fechada, não vai se abrir. E somente no período que é que ela vai se fechar. Então, o guia celeste mostra tudo isso ao profeta Ezequiel. E aqui diz, nos novos frutos, aqui já é o resultado de todos esses acontecimentos, que já vem a colheita,
da água, ela vai fluir e ela vai regar o amor. O amor que está servindo. Essa água, ela vai regar sobre ele e ele vai agora ter vida, porque nem não tem nada sobre vida. E ele vai produzir. Diz que na beira desse rio haverá árvore que dará fruto. Mas só quero fazer uma aplicação aqui dessa árvore que dá fruto, e diz que fruto produzir frutos novos. E aqui sabemos que é durante o milênio. A água, ela produz vida, foi isso aqui no princípio. Trazendo para uma figura espiritual, nós só frutificamos porque essa água, ela jorra em nós. Quando a pessoa se torna infrutífera, porque ele está estéril, sequíssimo, não há vida, não há água, como símbolo do Espírito Santo na vida dele, não vai produzir nada, só produzir alguma coisa, à medida que o Espírito Santo, ele tem liberdade sobre as nossas vidas. Então, esse primeiro ponto aqui é literal, é algo que vai acontecer. Agora sim, para voltar para o segundo ponto, que fala sobre a implicação pneumatológica, ou seja, pneumatológica fala da doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia é a doutrina que se estuda sobre o Espírito Santo. E aqui diz: e o ser celestial fez Ezequiel. Agora ele leva ele a passear pelas águas, a caminhar por ela. E ele vai medir 1000 côvados, ou seja, de 480 a 500 metros. O comentador aqui diz que é 500 metros. E ele, nessa medida, a água está começando, mal está nos tornozelos. Tem rio que, muito Rio Grande hoje, olha para a nascente dele, vê que é um rio. A pessoa não imagina quanto ele se tornou grande, a forma que ele começou. Então, aqui ele começa a água nos tornozelos e vai medindo, e vai chegando no joelho, vai chegando nos lombos, e até o ponto que ele não consegue mais combater, pela sua profundidade. E ele, para assim regrar toda aquela terra árida. E Israel, ela tem muita parte desértica, que não produz nada, mas no governo milenial ela vai se tornar fértil, ela vai produzir. E dentro desse contexto, à medida que a pessoa vai mergulhando, no Espírito, ele vai produzir. Observe que a pessoa começa na fé pela conversão, é isso? A vida ainda na fase de regeneração e transformação. E essa medida que o Espírito Santo, você vai mergulhando no rio do Espírito, você vai afundando, vai produzindo, até chegar ao ponto de mergulhar definitivamente. Começa com os tornozelos, é o andar do Espírito. Começa um novo andar. A pessoa, quando aceita Jesus, ele muda o seu andar. Não é mais o andar velho, o velho homem, sem Cristo, é um novo andar. Aquele que anda em Cristo já não satisfaz mais os desejos da carne, mas procura satisfazer o desejo do Espírito. Então começa um novo andar. Aí vem onde assim, sabe aonde ele vai. Lembra daquele hino, né? Passei de 2 meus pés aonde os santos possam ir. Né? Isso é do novo andar, novo cristão. Quando não tem vida espiritual, se não tiver uma vida de oração, aí onde entra o joelho, pessoa que anda de joelho, ele vai ali, o Espírito Santo vai tomando liberdade da vida dele, vai conduzindo ele. E quando chega aos lombos, é onde fala do cinto da verdade. Ele segura toda a roupagem espiritual nossa, através do cinto.
está nos lombos. É a pessoa já tomando uma vida totalmente diferente do que antes. A vida mudou, o seu linguajar mudou, é totalmente diferente. E quando chega aos ombros, o que é o comentador, o que é a aplicação traz para nós? É que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Quando as águas, você não dá conta mais de andar, ela é que lhe conduz, não é verdade? A água que lhe conduz. Assim deve ser a nossa vida diante do Senhor. Deixa o Espírito Santo do Senhor nos conduzir. É Ele que nos conduz e Ele leva para onde Ele quer. É quando nós entregamos a nossa vida por completo. É como aquilo que Paulo disse, escrevendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É esse ponto que chega à nossa vida espiritual. Aí ele diz assim: eles atravessou o ribeiro nadando, mas depois de ser celestial, trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro. E qual que era o propósito? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicação teológica profunda para aquilo que eu falei que Jesus disse lá em João, capítulo 7, e o versículo 37. 7:37. Se no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água vive correrão sobre o seu ventre. E isto disse ele no Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foi dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Mas voltando no capítulo 4 de João, versículo 14, ele diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorra para a vida eterna. Então, falando aquilo que Jesus havia falado, água, ela tem duas aplicações, tanto do Espírito Santo como da palavra. A palavra, ela também é como água, ela limpa, ela purifica. Não foi o Pedro que queria tomar banho, o Senhor disse: não, mas ela está limpa, né? Ela está limpa, lá limpa pela palavra. A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos purificar, tirar todas as impurezas, tudo aquilo que não agrada o Senhor na nossa vida. Então, o segundo subponto do Espírito Santo, a essa imersão do profeta, vendo a necessidade, como nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, visto que a água é um símbolo do Espírito Santo, e os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. Tem com fogo, tem com ar, com várias operações dele sobre o ser humano. O próprio Jesus se referiu ao Espírito Santo desde que nós acabamos de ler. O Espírito Santo é nos dado como água, pois assim como a água, ela é indispensável. A pessoa não consegue muito tempo sem beber, né? Até que se comer, a pessoa não aguenta muito tempo ainda. Mas sem água não. 70% do nosso corpo é água. Então há necessidade de água limpa. E às vezes, muitas pessoas às vezes até adoecem por falta de água. É pouca água. E é necessário, principalmente porque a pessoa que tem problemas renais, é necessário que ele consuma muita água. É saúde. Então, a vida física, ela precisa de água, bastante água. Da mesma maneira, o Espírito Santo é indispensável à vida. Não tem como, meus amigos, nós temos uma vida
com Deus se não for através do Espírito Santo. A recomendação de Paulo para a igreja tessalônica foi que não instigais, não apagueis o Espírito Santo. Uma igreja sem o Espírito Santo, ela não tem vida. O crente sem o Espírito Santo não tem vida. Nós só temos vida. E ele diz no texto da lei de João, diz que ela vai nos salvar para a vida eterna. E precisamos ter cuidado para nós não entristecer o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Pessoa sem tristeza, certo? Que até um texto bom você combater essas heresias aí dessas. Prega para eles aí que o Espírito Santo é uma pessoa, é só uma força. Né? E aqui é bom você perguntar para ele se ele conhece o nome pessoal. Ele fala de pessoa, não é de força. Força não sente tristeza. E sem tristeza é pessoa. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então não tem como nós termos vida sem ele. A água refresca, refrigera e dá uma sensação de tranquilidade e bem-estar. A água, ela nos proporciona. O Espírito Santo da mesma forma. O Espírito Santo realiza na vida do crente algo maravilhoso. Voltamos aqui lá no profeta Isaías, capítulo 44, e o versículo 3. Porque derramarei a água sobre quem? O sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aqui é uma promessa do Senhor, derramada a sua água. E aqui está João que nós falamos. Não podemos esquecer que o Senhor Jesus, ele é a fonte de água viva. Ele é esta fonte. Temos de vida somente através do Senhor Jesus. Imerso nas águas e do Espírito. Terceiro explicou. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Falando agora um pouco, é uma pessoa. Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Também tem uma pessoa que a gente não entende esse dia. Mas voltamos lá no Atos dos Apóstolos, que foi o dia da chegada dele, na adoração da igreja. Atos dos Apóstolos diz que todos foram cheios, 2 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito. Aquilo eu falei agora há pouco, dizendo que a pessoa não manda esse Espírito. Ele não vai para onde ele quer. Ele é conduzido pelo Espírito Santo. Aonde ele levar, ele vai. E vai além. Porque ele que está conduzindo. Ele que está levando. Quando o Espírito Santo, às vezes, quer mandar alguém para um lugar e diz: está lá, está lá de jeito nenhum. O Espírito Santo está mandando ele. Não. Ele mesmo está colocando a sua própria vontade. E nós precisamos deixar ser guiados por o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, o que Pedro estava tendo? Cheio do Espírito Santo, e lhe disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Vou para entrar naquele discurso após o milagre do grupo ali de frente à porta formosa. Ele, ali, Deus usou ele, aquele milagre, e aqui ele começa a se explicar, dizendo o porquê, o que tinha acontecido. Aí ele estava nesse sermão, está lá no Siné, para se explicando o que havia acontecido. Em Efésios, Paulo recomenda ele de Éfeso, diz: e não vos embriagueis com vinho, e água também, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo, não tem espaço para contenda.
Cheio do Espírito Santo, não tem espaço para murmuração. Cheio do Espírito Santo, você se alegra com quem se alegra, chora com quem chora, somente cheio. A gente não tem esse sentimento, mas quando você é cheio do Espírito Santo, você perdoa, você ama, você quer ver o bem da pessoa. É isso, cheio do Espírito Santo. E aqui na visão do profeta Ezequiel, diz que Ezequiel é inundado nas águas sanadoras que brota do templo de Deus. Então, vemos aqui a água como figura do Espírito Santo. Agora vamos ver o que resultado que deu isso aqui. Estamos caminhando já para o final. Terceiro ponto. E sobre o contexto geológico do Vale do Mar, diz que há abundância de água, ou de água, melhor, abundância de águas. Eu falei que é uma terra seca, deserta, não tem vida ali, mas vai produzir, vai ter vida naquele lugar. Aqui fala toda a situação deserta, que é lá, mas vai mudar esse cenário. Isso aqui vai ser transformado. E assim, a parte da região era a antiga Pentápolis, que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma, nem capim naquele lugar. Foi quando o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Toda aquela região ali, ela foi afetada por essa situação. Ela não tem vida ali, nada sobrevive. Não tem uma plantação. E com o resultado das bênçãos das águas vivificadoras, esse quadro profético é domingo, vai mudar. Quando isso aqui acontecer, aí alguém vem e nós estamos com o Senhor Jesus. Fomos arrebatados, fomos coroados no céu, recebendo galardão daquilo que se faz para o Senhor, sem alguém se querer que alguém veja, ou sem faixa, tudo pelas pessoas. O trabalho é o que é recompensável. O que o Senhor quer recompensar na parte do Senhor é obras. Aquilo que nós fizemos para Deus teremos recompensa. Salvação é de graça, é do Senhor, é a graça dele. Agora a recompensa vem através de obras que fizemos para o Senhor. Então lá, nesse período, a igreja vai estar com o Senhor. De que forma? Um povo glorioso, não mais sujeito ao pecado. Essas plantas medicinais, essas águas, não é para nós. Nós não precisamos dela. Essa é para a nação de Israel, que vai estar ali, e a restauração do povo de Israel nesse período. Tração espiritual. Então, o amor, hoje, tem vários nomes para ele, o amor, e o irmão teve lá, você não pode, de forma alguma, consumir nada daquela água. A pessoa que mergulha lá, ele dá na boia, e ele precisa imediatamente banhar. Lá tem vários chuveiros com água potável para a pessoa imediatamente tirar aquele sal. Porque é prejudicial. Pessoas que às vezes, sem saber, mesmo que orientando, a pessoa mergulha e bebe água, imediatamente tem que ir para o hospital, pelo tratamento, pela quantidade de sal que tem. Nós sabemos que a localização geográfica ela está a 396 metros abaixo do nível. A razão de não, ela só evaporar, não tem saída, mas vai ter saída. E se ela é alimentada pelas águas do Jordão, que é bastante conhecido, tem gente que quer ir em Israel só para ser batizado no Jordão. Não, porque aqui Jesus foi batizado. Não fala que Jesus foi batizado, não existe mais. É uma idolatria, não sei. Se eu sou batizado, a Bíblia não tem rebatismo.
Pastor, não tem isso, não tem não. Olha aqui em Efésios 4, Efésios 4 e 5. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E esse um só batismo, por imersão, não é por aspersão. Você já viu alguém sepultado lá que só está na terra? Não, ele é sepultado, completo. O esperma pode ficar de fora, nada, né? Totalmente coberto. Assim é o batismo, é por imersão. Então, mas tem pessoas que vão lá só para ser batizado, porque aqui foi o rio que Jesus batizado. Verdade, isso é idolatria. Deus nos sagrado instituição. Eu lá para conhecer, não tem geografia bíblica melhor do que eu sei de Israel. Conhecer lá. O que está na Bíblia, só olha para a Bíblia, sei que está lá. Mas eu não tenho muito esse desejo de ir lá, sabe? Quero ir lá, com certeza, eu vou estar lá em Israel, mas junto com Jesus. Né? Vamos descer lá junto com ele. Andar aqui 12 horas de voo aí, para chegar, para você ir para lá. 12 horas de voo para você chegar em Amsterdã. De lá que você vai para o Egito. Do Egito que você vai conhecer essa região. Não, não muito interesse nesse negócio. Lá em dólar, é muito dólar que você dá hoje. Tá? E com Jesus você não vai pagar nada. A salvação foi de graça. Você vai descer juntamente com ele lá e conhecer toda essa região. Um lago não é possível. Por exemplo, não tem como escoar. Suas águas são evaporadas. Essas águas possuem, eu falei que a quantidade altíssima, sabe? 30%, quando todo normal é 3%. Após a restauração, essas águas, ela vai produzir. Quem conhece o Nordeste, o Rio São Francisco, hoje tem muitas lavouras frutíferas, mas voltar mais para frutas, que é regada pela água do Rio São Francisco. Né? E fizeram aquele canal lá exatamente para atender a necessidade de muito nordestino ali em região árida, região seca. É igual aqui. Nesse período com Israel, eles vão ter produção através dessa água agora que vai vida àquela região deserta. Vindo no Mar Morto, chegada das águas vivificadoras do templo, vive o Mar Morto, e o resultado é a grande multiplicidade de peixe como no mar Mediterrâneo. Falei no início que lá no peixe não sobrevive. Mas nesse tempo vai ter várias espécies de peixe, onde eles vão armar as suas redes para ali sobreviver na pesca. Quando Jesus chamou o discípulo no lago da Galileia, lá tinha inúmeras quantidades de peixe pela pesca. Mas no Mar Morto ninguém sobrevive. Nesse tempo, o pessoal vai ter sustentabilidade através da pescaria do Mar, que não será mais Mar Morto, será agora vivo, vai ter vida lá. Esse nome é porque nada sobrevive. E dizia Egete, um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, onde Davi se acampou, que perseguido por Saul. E em Gaim é uma localidade desconhecida. Aqui afirma que fica na outra margem do mar, que seria hoje a Jordânia. Mas a linguagem parece indicar o sentido norte sul e não é, que onde a água vai fluir. E ela vai regar toda essa região. Vai se tornar produtiva. O povo vai produzir a fruto para alimentação e as folhas para remédio. Fazendo a Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse capítulo 22, o apóstolo João ele faz menção desse aqui. Versículo 22, versículo 1, capítulo 22, versículo 1. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal,
que procedia do trono de Deus e do povo. E no meio da sua praça, de uma de outra branca no rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto por mês e mês, e as folhas da árvore para a saúde das nações. Ela se torna remédio para o Zé. Porque a vida vai continuar. O inimigo, ele vai ser preso por 1000 anos. E durante esses 1000 anos, o inimigo preso, a vida continua. Sem a influência dele. Ele preso, mas o povo continua. O povo de Israel, as outras nações que foram aliados com Israel, a vida continua. Eles vão ter a sua vida de trabalho com uma diferença, que eles vão viver mais. Com 100 anos, pessoa ainda jovem. Voltamos aqui em Isaías. Estou concluindo aqui, já não fez orar. Isaías, capítulo 65 do profeta Isaías. 65, versículo 20. Não haverá mais nela criação de poucos dias, nem velho que não cumpra o seu dia, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e habitarão e plantarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque o dia do meu povo será como o dia da árvore. E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filho para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes. Não, quando hoje o pai luta filhos para permanecer nos caminhos do Senhor, naquele tempo o pai não terá essa preocupação. Hoje quem planta árvore para comercializar. Hoje a árvore terra, né? Que é comercializar. Abraão era plantador de carvalho, Carvalho só ficou ao ponto de beneficiar a madeira, era 100 anos, né? Só com 100 anos que ia cortar. Aí nesse tempo os plantadores de carvalho vão voltar a plantar, né? Porque com 100 anos é volta a mudar. Então as pessoas vão viver bastante, o que era no princípio, no início. Não vai ter a influência do inimigo para induzir o pecado. Só que o pecado não será extirpado. Pastor, nesse período de 1000 anos, as pessoas que vão nascer, vão crescer, não tem pecado, não tem a natureza pecaminosa. Porque ela vai se revelar no final do 1000 anos. A natureza ela vai se revelar quando o inimigo diz que ele será solto pelo período de tempo. A Bíblia não diz quanto tempo. E enganarão a muito. Então, porque a natureza ela não foi estimada. Aí sim, quando esse período de tempo, ele enganar muito, é quando o Senhor Jesus vai lançar ele definitivamente do lago de fogo e enxofre, que é o inferno. E lá já está o falso profeta e a besta, né? Eles já estão lá, os felizes que vão inaugurar. E o inimigo será lançado definitivo. Aí vem o trono branco, que é o julgamento dos ímpios, e quando a terra ela passará a nova purificação, começa a extirpar definitivamente o pecado da face da terra. Onde foi que o pecado começou? No céu, né? Foi no livro que revelou lá, que foi lançado. Foi de lá. E aí ele
vai para aí onde estou indo 3, tá? Estando? Eu sei, só eu não sei se é. Indo 3. Você fala para não. Talvez a estrofe 4. Quando o povo de Israel com Jesus sem consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo, céu e terra vão dizer a mesma, só unificar, que vai se tornar a mesma coisa. Então, a natureza humana só nesse período que ela purificar, que vai passar principalmente na nação de Israel. Igreja. Na igreja já está no compromisso. A igreja, a nossa purificação é aqui, na terra, para nós alcançarmos o céu. E quando nós estivermos aqui na terra, pegando da água, não tenha medo de mergulhar no oceano do Espírito. Se entregue, deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida, as suas decisões, peça a direção de Deus. Ande na direção do Senhor. Não fique só nas águas dos tornozelos, não. Deixa, conduz, mergulhe no oceano do Espírito. Aí tem pessoas que não receberam o batismo do Espírito Santo, que tem medo de mergulhar no rio. Você teve medo de mergulhar quando você foi batizado nas águas? Você não confiou em alguém que mergulhou? Então, mergulha por subir, mergulhe nele e se encha do Espírito Santo do Senhor. Amém? Deus e Cristo nos abençoe, nos guarde do Senhor.